Teleaula Natal. Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Érico Espínola, da Rede Municipal de Ensino, atuo na escola Vereador José Sotero e o meu sinal é a letra E, puxando aqui do cantinho do olho. Tenho 1,80 m, estou vestindo camisa laranja e calça jeans azul. Nós vamos agora para a apresentação dos nossos slides da aula de hoje, onde a temática é o esporte na sociedade. Todos os slides terão fundo branco e a logo da Foco. Os professores colaboradores da aula de hoje são Ana Carla Trigueiro, Érico Espínola, Gilda Brito, Marcos Severino, Mário Luiz e Ronaldo Bezerra. O roteiro da nossa aula é: o esporte vai além, esporte ferramenta social de inclusão, o racismo no esporte, as discussões do gênero no esporte, e nós vamos ter também a nossa prática do dia. O esporte vai além. A prática esportiva vai muito além das disputas dentro dos estádios e ginásios. Ao aliar o esporte na rotina, é possível permitir que as crianças e jovens se sintam participantes da sociedade, além de possibilitar que eles desenvolvam habilidades fundamentais para o desenvolvimento físico, psicológico e para o processo educacional. No nosso canto esquerdo, nós temos uma imagem com algumas crianças brincando em um campo de terra batida. Do lado direito, nós vamos ter crianças brincando com bolas de vôlei em uma quadra, todas vestindo uniformes. Quando a gente fala que o esporte vai além, e nessas duas imagens a gente começa a perceber que não me interessa muito o local onde eu estou praticando o meu esporte, mas que o esporte é ferramenta transformadora. O esporte ele pode transformar vidas, seja num campo de terra batida, seja numa quadra poliesportiva. O esporte como ferramenta social de inclusão. A inclusão social tem como principal objetivo a democratização, ou seja, conseguir os mesmos direitos e oportunidades para todas as pessoas, combatendo preconceitos e abrindo novos caminhos. Ela é um conjunto de meios e ações que permite a participação de uma sociedade de maneira igual, independentemente de condição social ou física, orientação sexual, etnia, educação ou qualquer outro aspecto que separe ou rotule os seres. Nós temos aqui ao centro uma imagem, um GIF de duas crianças uniformizadas em um campo de futebol se abraçando. Isso quer dizer que a criança, ela não tem nenhum preconceito, ela não rotula outra criança. A gente sabe que as crianças brincam de maneiras diversas, mas ela tem algo que ao longo da nossa vida a gente vai perdendo, que é a questão da empatia, né? Elas têm muita empatia, então elas conseguem brincar, elas conseguem transformar aquela brincadeira em uma ação de amor. Seguindo com o nosso tema, mais que fazer bem para o corpo e para a mente, o esporte é uma das principais ferramentas que ajuda as crianças e adolescentes a terem uma nova visão e perspectiva de futuro e de oportunidades. Ao utilizar o esporte como uma ferramenta educacional de inclusão, as diferenças são minimizadas, colocando todos no mesmo patamar. O senso de convivência, respeito e disciplina é trabalhado, garantindo que essas crianças e adolescentes se tornem adultos melhores para eles, para as famílias, para a sociedade e para o nosso país. Do lado esquerdo, nós vamos ter uma imagem de crianças na quadra, vestindo uniforme, uma delas segurando uma bola amarela e uma outra na cadeira de rodas. Vendo essa imagem, a gente percebe que a inclusão não é simplesmente ter um especial, ter uma pessoa com deficiência olhando a aula. Ela precisa participar, ela precisa estar inserida dentro do contexto da aula. Então,
quanto mais empatia nós tivermos, quanto mais a gente abraçar a causa, melhor será para o desenvolvimento da nossa sociedade. Porque nós vamos quebrar parâmetros, nós vamos quebrar barreiras e nós vamos ter uma empatia entre toda a sociedade. Porque isso foi gerado onde? Dentro do esporte, dentro da inclusão. No nosso próximo slide, nós vamos falar sobre o racismo no esporte. Nós temos à nossa esquerda uma imagem em preto e branco, certo? De 3 atletas num pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar, que está o velocista norte-americano Jesse Owens, que foi o primeiro atleta da história a vencer 4 ouros numa mesma Olimpíada, na Olimpíada de Berlim, em 1936. O atleta enfrentou o preconceito em seu próprio país e na Alemanha nazista. Sua história virou um filme chamado Raça. E essa história é muito importante. Por quê? Nos Estados Unidos, a maior parte da população é branca. A minoria é negra. Mas já em 1936, a consciência de valorização da raça já existia. Então, o atleta, o Jesse Owens, ele tinha todos os motivos no mundo para não ir competir. Ele tinha todas as dificuldades, todas as barreiras para não ir até a Alemanha. Primeiro, ele sabia que ia enfrentar o racismo do nazismo, que o nazismo, a gente sabe, ele valoriza a raça ariana. E ele teve, nessa competição, um estádio inteiro de pessoas contrárias à cor dele. E mesmo assim, ele conseguiu 4 ouros. Praticamente todas as provas que competiu, ele venceu. E nesse filme, que aí fica para vocês como dica de hoje para assistir, o filme Raça, mostra muito bem como os americanos valorizam a raça. Os americanos que fazem parte da minoria negra do país. Um detalhe nessa imagem que faltou citar, onde os atletas estão no pódio, é que o Jesse Owens está fazendo um movimento de continência à sua bandeira. No terceiro lugar, o atleta alemão fazendo o sinal nazista, com o braço estendido. Então veja que até nesse momento ele sofre pelo racismo. Vamos agora para o nosso próximo slide. No nosso próximo slide, nós vamos ter 3 imagens. Ao canto esquerdo, nós temos mais uma vez 3 atletas em um pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar. Essa imagem ela é colorida. Temos 2 atletas americanos no primeiro e no terceiro lugar, empunhando o braço acima com punhos fechados e a cabeça voltada para baixo. Esse é um sinal característico dos Panteras Negras. Os atletas são Tommy Smith e John Carlos, nas Olimpíadas de 1968, no México. Os atletas fazem o sinal dos Panteras Negras em protesto contra a violência policial no seu país. Ao centro, nós vamos ter a imagem com 3 braços erguidos com punho cerrado. É a imagem do Black Lives Matter, que está muito em alta nesse período agora, de 2020 para cá. Tá? E no canto direito, nós vamos ter jogadores de basquetebol da equipe do Los Angeles Lakers sentados com os braços entrelaçados e com a camisa preta com um nome branco dizendo Black Lives Matter. A luta pelo racismo, a luta contra o racismo, inaugura uma nova era no ativismo do esporte mundial. Na NBA, chega onde nunca ousou e aonde expansiva do antirracismo atinge as competições profissionais de outros esportes populares também nos Estados Unidos, como o beisebol, o futebol americano, o golfe e o hóquei no gelo. Perceba que beisebol tem atleta negro, o futebol americano tem atleta negro, o golfe tem pouco, mas tem, e o hóquei no gelo quase nenhum, mas tem representatividades. No futebol americano, não é de hoje,
mas há muito tempo, por volta ali de 2018, já estava acontecendo uma série de protestos contra o racismo. Então, isso colabora com o que a gente já viu no slide passado. Se em 1936 os atletas já tinham essa consciência, em 2020 a atividade deles é muito maior, porque tem o acesso da mídia social. Então, em todo momento você está sabendo o que está acontecendo e por que esses atletas estão se posicionando fortemente contra o racismo. Vamos agora para o nosso próximo slide. A fala do auxiliar técnico do Fluminense, Marcão, ex-jogador de futebol. Temos que gritar. Precisamos dar às pessoas o nosso conhecimento igualitário. Hoje é o Marcão que está falando a você que está escrevendo na imprensa. Acho fundamental publicar toda hora. Não falo só do racismo, também me refiro à homofobia, ao feminicídio e tem que ser agora. O esporte é muito forte. É um megafone para isso, uma bandeira imponente para a gente estender e defender. Os casos aqui no Brasil são pesados. Temos que apresentar penas contundentes para isso. O que é que o Marcão está querendo dizer quando ele abre uma fala como essa? O Brasil tem, na sua totalidade, maioria negra. Mas, na medida que nós temos maioria negra, nós não temos posicionamento desses atletas. Se a gente for comparar com os americanos, por exemplo. Não temos, não chega nem perto. Poucos, quando tem a oportunidade, falam. Você conta numa mão 5 dedos, olhe lá. Ao nosso canto esquerdo, nós vamos ter o jogador do Real Madrid, Marcelo, lateral esquerdo. Ele está posicionado no campo de futebol, com a camisa do Real Madrid, o uniforme branco padrão, o primeiro uniforme, ele está ajoelhado, com o seu braço direito erguido e punho cerrado, olhando com a cabeça voltada para baixo. E este movimento, ele é característico da luta contra os assassinatos de pessoas negras nos Estados Unidos, que nós vimos recentemente um policial branco ajoelhando fortemente sobre o pescoço de um ex-guarda-costas, de um ex-segurança, chamado Floyd. O segurança passou 8 minutos e 14 segundos nessa posição. Tá? Se a gente for fazer uma postagem em alguma rede social e colocar 8 minutos e 14 segundos, ninguém vai entender. E eu estou falando para você que está em casa, para você que é meu aluno, mas que também não é, que está aqui assistindo a nossa aula, que um outro jogador também fez esse mesmo movimento no campo de futebol. O Thierry Henry, da França, ex-atacante francês. Ele passou 8 minutos e 14 segundos de um jogo à beira da linha de campo, ajoelhado dessa maneira, dando significado, se posicionando, dizendo que aquilo ali precisa acabar, dizendo que o racismo precisa acabar. Recentemente, nós tivemos um caso onde o Neymar, jogador brasileiro lá no Paris Saint-Germain, ele tentou avisar a arbitragem que sofreu racismo. E veja só, mesmo com todas as câmeras, o presidente da Federação Francesa de Futebol disse que não existe racismo na França porque quando um negro faz o gol, a torcida vibra. E onde é que está o ponto errado disso daí? Quando a gente normaliza uma situação como o racismo, a gente paga com vidas negras. Então, vamos agora para o nosso próximo vídeo. Eu quero que você que está em casa pense sobre isso aí. Agora a gente vai falar aqui sobre a discussão de gênero e o esporte. Goldner, em 2009, define por gênero a condição social através da qual nós identificamos como masculinos e femininos. O gênero, portanto, não é algo que está dado, mas é construído social e culturalmente. E envolve um conjunto de processos que vão marcando os corpos, a partir daquilo que se identifica ser masculino ou feminino. Para além dessa situação, é importante destacar que as diferenças entre meninos e meninas, mais do que biológicas, são construídas socialmente, na medida em que as exigências incentivadas ou negadas para cada sexo têm um grande peso.
nas performances desses indivíduos na realização das diferentes práticas corporais. Isso significa que, se um menino, por ser menino, desde os 3 ou 4 anos de idade, é incentivado a correr, brincar com bola, saltar, subir em árvores, lutar, etc., tem grandes chances de exibir melhor performance do que uma menina que, apenas por ser menina, foi privada dessas atividades em prol de brincadeiras mais passivas, como brincar com os utensílios domésticos, brincadeiras cantadas e brincar com as bonecas, etc. Aqui no nosso canto esquerdo, nós vamos ter uma imagem com um fundo verde, onde tem um cartaz e a frase dizendo: escola também é lugar para discutir a forma como se constrói as relações de gênero. Nessa imagem, nós vemos várias pessoas conversando. Na imagem à direita, nós vamos ter 5 crianças, meninos e meninas, perfilados, abraçados, olhando para o gol, que nos passa a ideia de que todos podem brincar da mesma brincadeira, todos podem jogar futebol, todos podem praticar o mesmo esporte, diferentemente, independente do gênero que ela é. Vamos agora para o nosso próximo slide. Aqui nós temos uma charge, né? Nessa charge, temos uma foto à esquerda, 2 adultos e uma criança, pai e filho, né? E o que a gente pode entender aqui como um vendedor. No balão acima, nós vamos ter a frase que a criança está dizendo: quero uma camisa 10 da seleção. O vendedor pergunta: do Neymar? A criança responde: não, da Marta. Veja só que negócio interessante, que coisa bacana. A seleção feminina, ela vem sendo trabalhada desde os anos 2000. Praticamente são as mesmas atletas, certo? E a Marta, ela é o atleta brasileiro, a atleta brasileira com mais bolas de ouro. Ela tem bola de ouro, o Neymar não tem bola de ouro. Então, se eu for olhar, a performance justifica a criança querer a camisa 10 da Marta. Porque para ela viu mais sucesso, ela viu mais resultados e ela gostou disso. Vamos agora para o nosso próximo slide. Nós vamos ter aqui uma notícia falando sobre a seleção brasileira feminina. A seleção feminina de futebol passará a receber os mesmos valores de premiação e diárias de equipes masculinas, mas isso apenas em 2020. Perceba que o esporte, por mais que ele tenha um caráter profissional, né, quando se trata de feminino, ele é amador. Por que ele é amador? Porque não se compara o teto salarial dos dois gêneros, certo? Se eu for comparar salário de atleta feminina, jogadora de futebol, com um atleta masculino, jogador de futebol, a gente vai ver um hiato, assim, uma diferença enorme. Enorme. A notícia, ela fala apenas de quê? Das premiações diárias das equipes. Mas o salário não chega perto. Não é muita diferença. Então, a luta continuou. O que é que a gente entende? A seleção feminina de futebol, as profissionais que lá estão, elas estão brigando por reconhecimento desde a década de 2000. E agora, 20 anos depois, elas conseguiram a primeira vitória, que é o quê? Equiparar premiação. Falta muita coisa ainda, falta, mas já estão caminhando para isso. Isso quer dizer o quê? Que para você... isso diz o que para você? Que você não pode desistir da luta. Se você tem um sonho, você precisa lutar por esse sonho. E aí eu vou dizer uma frase muito bacana. Um homem sem sonho é um homem sem alma. Isso é Augusto Cury. Então perceba que se você não tiver um sonho, se você não tiver um objetivo por qual lutar, qual é o seu propósito no meio? Qual é o seu propósito hoje em estar vivo? Então não deixe de lutar, tá certo? Vamos agora para o nosso próximo slide, que vai ser um vídeo bem bacana aqui para vocês.
fez esse gol de esquerda? Ah, Neymar. Romário? Messi. Neymar. O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Eu acho que existe um bloqueio ainda. De quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Foi isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Foi muito linda ver isso. Não me esperava. Pronto, que sensacional, hein? Que vídeo massa. Então, meninas, viram aí? Vocês podem muito mais, certo? Vamos agora no nosso próximo slide, que vai ser a prática do dia. E aqui eu quero me despedir de vocês. Um grande abraço, até a próxima aula. Um abraço, coração. Olá, nós somos professores da Rede Municipal de Natal e estamos hoje aqui para falar sobre um esporte chamado bocha, em nossa prática do dia. Eu sou Gilda Brito, possuo cabelos cacheados e grisalhos, curtos, pele clara, olhos castanhos, uso óculos, estou com a camiseta com a bandeira do Rio Grande do Norte, calça verde e tênis com detalhes cinza e verde. Eu sou Ana Carla Trigueiro, eu sou morena, tenho os cabelos médio cacheado, castanho, tenho os olhos castanhos e uso óculos. Eu estou vestida com a camisa com a estampa da bandeira do Rio Grande do Norte, um leg preto e meus tênis são azuis com detalhes rosa. Vem com a gente! Segundo historiadores, a bocha surgiu no Antigo Egito usando objetos esféricos e pedras arredondadas. No Brasil, a bocha convencional é bastante difundida e praticada em clubes e em família. Na década de 1970, a bocha chega ao Brasil na forma mais adaptada para pessoas com deficiência. Bocha paralímpica. É um esporte praticado por pessoas com alto grau de paralisia cerebral ou deficiência severa. Nas suas regras, é um kit com a bola branca, 6 bolas vermelhas e 6 bolas azuis. O objetivo é lançar as bolas coloridas o mais perto possível da bola-alvo, que é a bola branca. Os atletas ficam sentados em uma cadeira de rodas e limitados a um espaço demarcado para fazer os arremessos. É permitido usar mão, pé e algum instrumento auxiliar, como a calha. Na competição, existem classificações, dependendo do grau de deficiência de cada aluno. Jogue bocha. Com as mãos, Com os dedos. com a boca, Com a família, com a esposa, com o mano, com amor, com a cabeça, com juventude, com experiência, com paciência, com irreverência, com precisão, com seu corpo, com genialidade, com ouro, com gratidão. com alegria. Jogue bocha!